Você sabe como que deve ser processado um contrato de trabalho intermitente? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Maria Luísa Magalhães, consultora trabalhista aqui da G-Info. Se você não assistiu aos nossos outros vídeos ainda, se inscreva aqui no nosso canal. Nós temos já vários temas disponíveis para você referente à questão do e-social, reforma trabalhista, todo esse contexto, né, que a gente vem atuando aqui na G-Info. E hoje eu tirei um tempinho para te explicar como processar o contrato intermitente. Porque eu andei estudando o material da lei, né, da Lei 13.467, nós tivemos aí várias mudanças, ele foi incluso agora, né, na questão aí na reforma trabalhista, mas eu não tenho visto muito a questão da operacionalização dele. Como é que a gente deve fazer realmente efetivar um contrato, né, de trabalho intermitente? Então a primeira questão é, o contrato de trabalho intermitente é aquele contrato que ele não é contínuo, é um contrato de trabalho que ele pode ser quebrado assim, em períodos, né? Você pode contratar uma pessoa para trabalhar 2 dias, depois ela fica sem trabalhar mais uns dias, então ele não tem um período assim certinho. Mas como que deve ser feito esse contrato? A minha intenção depois é gravar um videozinho explicando todas as cláusulas do contrato. Mas o contrato do trabalho intermitente é um contrato normal de trabalho, onde deve se identificar o empregador, o empregado, e as cláusulas identificam exatamente as condições de trabalho que estão sendo pactuadas conforme consta lá na reforma trabalhista. Então colocar lá se o contrato vai ser pago por hora, se tem a quantidade de horas que o empregado vai trabalhar, quais são os horários que ele vai cumprir, ou se ele vai receber por mês, respeitar lá a questão dos pisos, né, da categoria, enfim, esses detalhes, né, a gente pode tratar num outro momento, mas só passar para você aqui que, de uma forma muito geral, que o contrato de trabalho intermitente, ele tem as mesmas características de um contrato de trabalho normal. Depois que você faz o contrato de trabalho intermitente, você faz um registro na carteira de trabalho do empregado normalmente. Coloca lá a data de admissão, coloca qual que é o cargo, qual que é o salário, se o salário é por hora, se o salário é mensal. E se você quiser, você pode até ir lá nas anotações gerais, né, e vincular com a página do registro do empregado, falando que se trata de um contrato intermitente, etc., sem maiores detalhes. A partir do momento que o empregado está lá e ele já está cumprindo, né, o trabalho dele, já começou a trabalhar, como é que se paga esse empregado? Você deve pagar o empregado mensalmente de acordo com aquilo que foi instituído, ou por mês, né, ou pelo valor fechado do mês, dependendo da situação, salário mensal, ou então você pode pegar o salário hora ajustado e multiplicar pelas horas que o empregado trabalhou naquele mês. Isso é o que você faz para uma pessoa que ganha por mês ou por hora e emite um holerite normal. É a mesma coisa no contrato intermitente. A pessoa trabalhou determinados dias ou horas daquele mês, você vai gerar um pagamento, gera o holerite dela. Se ela fez hora extra, o intermitente pode fazer hora extra? Pode, normalmente. Você paga hora extra, paga o descanso semanal remunerado da mesma forma que você paga o empregado comum. A única diferença é que quando você emite o holerite do mês, sobre esse valor que você está pagando, sobre as verbas salariais, você já tem que pagar 1/12 de férias, porque ele trabalhou aquele mês, então você paga 1/12 de férias proporcionais, mais 1/3, e 1/12 de 13º. As férias acrescidas de 1/3 mais o 13º já são quitadas no próprio mês de trabalho do empregado, e a soma de tudo isso já se aplica os descontos de acordo com as tabelas de incidências tributárias. Então, todo mês que o empregado intermitente trabalhar, ele vai ter um holerite com os direitos que ele tem dos dias trabalhados e mais 1/3 de férias de 13º que a lei lhe garante. E isso vai sendo processado até terminar o contrato. O contrato também não tem uma época certa para acabar. Vamos supor que venha a ocorrer a rescisão do contrato do trabalho intermitente. Aí para e pensa, mas como é que eu vou pagar férias de 13º se eu já paguei, né, durante o mês que ele trabalhou? A rescisão do contrato de trabalho intermitente, ela ocorre assim: você vai pagar os dias que a pessoa trabalhou naquele mês, certo? Da rescisão. Se ela trabalhou aqueles dias ou aquelas horas naquele mês, paga-se 1/12 só daquele mês que ela
está tendo o contrato rescindido, mais o 13º e mais 1/3 de férias, né? O aviso prévio se paga pela metade, conforme determinado na lei, e fecha a rescisão de contrato com os devidos descontos. Então, todo aquele período de férias e 13º proporcional do período, né, de vigência do contrato, você não tem que pagar na rescisão, porque isso já foi quitado durante os meses em que ele teve labor. Processa então o desconto da rescisão de contrato normalmente e efetua a rescisão de contrato do empregado, lembrando que a multa do fundo de garantia também deve ser paga pela metade, conforme determina a lei. Então, ela não tem, né, um diferencial assim muito grande da própria rescisão de contrato num trabalho normal. Para finalizar esse nosso papo, tem a questão da inatividade do contrato intermitente. E quando o empregado não trabalha, não é chamado para trabalhar num determinado período ou mês? Ele não recebe. Quando o empregado intermitente fica sem a convocação do empregador, não há contagem do tempo de serviço e ele não fica à disposição do empregador, a não ser que isso esteja como cláusula do contrato de trabalho intermitente. Mas de uma forma geral, se ele não trabalhou, ele não vai receber salário aquele mês e ele também não faz jus às férias, 1/3 e o 13º daquele período, tá? Então isso não conta para o tempo de serviço, esse período de inatividade. E aí, o que a lei prevê, né? Que se o empregador formalizar um contrato de trabalho intermitente, registrar na carteira, der o contrato para o empregado, tudo direitinho, e efetivou o contrato e no prazo de 1 ano não chama o empregado para realizar nenhuma atividade, esse 1 ano a gente deve contar ou da assinatura do contrato, ou do último trabalho realizado, ou da última convocação, aquilo que ocorreu por último, né? Então, se em 1 ano não se chama o empregado, a rescisão ela já deve ocorrer, pagando somente, né, se ele teve direito às verbas trabalhistas correspondentes daquele respectivo período. Então, nós não temos assim grande segredo, né, na formalização de um contrato de trabalho intermitente. Eu tenho a intenção de nos próximos vídeos explicar, né, de uma forma mais específica alguns temas relacionados ao contrato intermitente, ok? Acesse nossa página na internet, estamos à disposição e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!